O Copom baixou novamente a taxa Selic, fazendo com que o dólar disparasse novamente. E já foi praticamente anunciado que em uma nova reunião eles irão abaixar de novo. Uma conta bem simples que dá para a gente falar é que quanto mais baixo os juros está, mais alto o dólar fica. Até para a gente lembrar, na época que o dólar estava a 1,80, a gente tinha uma taxa Selic a 14. Depois, quando a gente tinha uma taxa de 4, o dólar estava mais ou menos 4. E hoje a taxa Selic de 3, a gente tem um dólar a 5,50. Existem outros fatores atuais que estão fazendo o dólar ter essa cotação aí. Agora, se a gente pegar os extremos, chegou a bater 6,40 em algumas casas de câmbio o dólar turismo. E se a gente traduzir ou tentar pegar a realidade da China, quanto um dólar vale para o yuan, a gente está falando que um dólar vale mais ou menos 6,80 e por muitos anos ficou na casa dos 6,4, 6,5. Então dá para falar agora que o real está praticamente do mesmo valor que em yuan chinês. É notável e todos sabem que a China manipula o câmbio e controla isso. Agora eu quero fazer um link de um vídeo que saiu recentemente, que é o do boicote à China. Então muita gente está falando que a gente deveria sim boicotar a China. Se você não viu, vou deixar aqui no card, que a gente deveria prevalecer a indústria nacional, fortalecer a nossa indústria e favorecer as exportações. E se seguíssemos a estratégia da China, que manipula o câmbio propositalmente para deixar o renminbi valendo pouco, é muito parecido com a situação que a gente está hoje. Então isso significa que a gente vai começar a crescer a taxas de 2 dígitos no PIB, como a China fez por causa do câmbio? E infelizmente a resposta é não. Eu quero falar de duas coisas nesse vídeo. Primeiro, um pouco dessa situação voltada aos importadores e quem importa, como que vai ficar esse cenário, né? Quais são as minhas previsões, vamos falar assim, e se a gente tende a copiar o modelo chinês. O atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele já falou basicamente que essa é a nova realidade do câmbio. A estratégia proposital dele de baixar a taxa de juros e deixar realmente um câmbio mais alto. Com isso, você favorece e traz novos investimentos estrangeiros para o Brasil, vamos falar assim. Ao mesmo tempo, com juros baixos, você facilita e deixa o crédito mais barato. Se está mais baixo os juros, eu, como empreendedor ou alguém que quer abrir um novo negócio, consegue pegar dinheiro emprestado dos bancos para fazer a economia se movimentar. Isso, em teoria, funcionaria. Só que assim, às vezes você pega a taxa real da Selic, não tem nada a ver com a taxa que os bancos vendem ou a taxa de crédito que você vai pegar. Se você tentar pegar um crédito simples para fazer uma construção, às vezes o banco vai cobrar a própria Selic do ano por mês no seu crédito, né? Então não acho que, apesar que em teoria realmente os bancos deveriam abaixar, o risco de inadimplência aumenta em uma situação agora como essa e os bancos não vão abaixar tanta taxa de juros assim. Agora a gente vai trazer novos investimentos para o Brasil? Em teoria também sim, só que se a gente pegar a nossa situação política é muito instável e a palavra assim, instabilidade, não combina muito com investimentos estrangeiros. Os investidores eles buscam sim trazer capital para montar infraestrutura, montar empresas, colocar dinheiro até na bolsa de valores, quando o ambiente é estável. E primeiro, o coronavírus faz com que esse ambiente seja instável, faz com que muitas pessoas comecem a investir em países que já saíram da crise, vamos falar assim, ou que tem um ambiente um pouco mais favorável para o investimento. Então, baixar os juros, sim, é uma tentativa de conter mais problemas econômicos, só que eu acho que no curto prazo isso não vai ajudar muito. Para as pessoas que falam que isso beneficia muito a exportação, se você pegar, os estrangeiros sabem que o real está desvalorizado, né? E o que eles estão fazendo agora é apertando os preços. Então, se você vende ou exporta algum commodity, até alguns conhecidos do segmento não estão vendendo ou ganhando muito mais, porque o preço em dólar acaba sendo renegociado porque o real está se desvalorizando. E aí, primeiro ponto, se a gente vai se tornar uma China. Não vai, porque a gente não tem a mesma grana que a China teve de investimentos no país, como infraestrutura em porto, infraestrutura em estradas. Muitas empresas resolveram entrar na China para montar uma indústria, para começar a usar a própria China
como a sua fábrica para reexportar para outros lugares. E mesmo que o nosso dólar, a taxa, né, cambial, esteja muito parecida com a China hoje, eu não vejo um americano abrindo uma fábrica aqui ou um europeu abrindo uma fábrica porque o câmbio está bom para começar a exportar mais produtos feitos no Brasil para a América Latina, por exemplo. E o dólar alto afeta as importações? Claro que afeta. No curto prazo afeta bastante. Agora vamos falar um pouco das consequências desse dólar se manter nessa cotação por muito tempo. O que acontece é que o preço de matéria-prima e muitos produtos que não tem como de a gente deixar de importar, exemplo, trigo, vamos falar assim, a gente importa muito trigo, que afeta o preço do pão, que afeta o preço de todas as massas, que afeta que geraria inflação e uma série de outras coisas. Então, a consequência de um dólar alto gera inflação diretamente no consumo no país. O problema é que não está tendo consumo. As pessoas, por causa da crise, da corona crise, vamos falar assim, não estão consumindo. E se você não está consumindo, é muito improvável que tenha inflação, porque ninguém está consumindo em excesso, mesmo que os produtos estejam caros. O que vai acontecer é que alguns produtos específicos tendem a aumentar muito o preço, em geral os novos eletrônicos, que as pessoas não estão comprando, vamos falar assim, alguns produtos alimentícios, entre outros produtos importados. Para você importador, você deve parar de importar em relação a isso? Assim, o que vai acontecer é, a indústria nacional não consegue suprir a demanda do Brasil em vários segmentos de mercado. Principalmente, alguns produtos nem têm fábricas no Brasil, quem vai pagar, no final das contas, esse aumento seria o próprio consumidor final. Não vai ter escolha, e quem vai pagar pelo dólar alto, que muita gente diz, mas eu não vou viajar para fora. Não é por isso só que afeta, tá? E como você viu aqui, não afeta diretamente as exportações, até pode ajudar, mas muita gente está negociando. No final das contas, se você precisa importar um produto, você vai ter que importar do mesmo jeito, o importador vai importar do mesmo jeito, e quem vai pagar os produtos que você precisa consumir na sua casa no final, vai acabar sendo você, vai acabar sendo o próprio consumidor final. Eu não acredito que esse dólar vai continuar alto para sempre. Ele deve, aos poucos, voltar e estabilizar na casa dos 4, mas eu acredito enquanto o próprio coronavírus continue, enquanto as próprias instabilidades continuem no governo Bolsonaro, essas novas investigações aconteçam, o dólar deve continuar alto. Se você precisa importar, você vai ter que fazer isso e repassar o seu preço. Se você está em dúvida para importar, porque está falando que o concorrente está com preço mais barato, saiba que o preço dele provavelmente é de um estoque do passado. E quando ele tiver que comprar novamente esse produto, não vai ter jeito, ele vai ter que adequar o preço novo para você. E é isso, eu espero ter dado um bom direcionamento desse dólar alto. A gente não vai ter o mesmo crescimento chinês, mesmo tendo a mesma taxa cambial que eles têm por lá. Até o próximo vídeo.